Quando a adversidade é reconstruir. Esse assunto ele fala muito aos nossos corações, porque quando Neemias trata de reconstruir, é porque algo já tinha sido diferente nos dias anteriores. Reconstruir significa que algo que havia sido feito se desfez. E nós podemos observar que foi coisas que desagradou, que desfez a situação em que Neemias estava vivendo. E ele teve o privilégio de receber a comunicação com seus parentes e falaram com ele o que estava acontecendo no seu país, na sua cidade, o problema que havia acontecido. Mas o assunto, o comentário desta lição nos traz algo importante. E aqui bem no início está dizendo assim: as adversidades da vida nos faz chorar perante o Senhor. Buscamos a Deus por soluções. Quando algo se desmorona e muro em nossa vida precisa ser reconstruído, para que possamos nos erguer e continuar a glorificar o nome do Senhor. Então, se algo não estava bem, alguma coisa precisava ser feita para que as coisas voltassem ao normal, voltassem a ser como antes, bem sucedido. E nós vimos Neemias, o que ele fez no começo. Eu gostaria de estar enfatizando o que aqui o escritor deixou. Neemias era cativo, copeiro do rei Artaxerxes. Possuía uma posição de destaque no reino. Era fiel e exercia sua função com zelo, servindo na corte real. Ele amava e se importava com seu povo. Anani, um dos seus irmãos, lhes deu notícia da cidade de Jerusalém e dos judeus, que havia voltado do cativeiro na Babilônia. Ao saber da real situação do muro de Jerusalém, que encontrava em ruína, e as circunstâncias que os judeus estavam, ele percebeu que algo deveria ser feito. Veja, irmãos, que interessante. Ao perceber que algo deveria ser feito, agora Neemias coloca em ação o seu pensamento, coloca em prática o seu pensamento. O estado em que se encontrava o muro de Jerusalém fez com que Neemias sentasse e chorasse aos pés do Senhor. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, jejuei e orei ao Deus do céu. Ele se colocou aos pés do Senhor, Deus, em uma profunda oração. Agora vamos observar que orar, jejuar
e buscar a Deus no momento mais difícil, talvez, da sua vida. Ele queria que algo voltasse a ser como antes. E esse foi o motivo de Neemias chorar perante o Senhor, o seu Deus, e orar buscando soluções, humilhação e súplica na comunhão com Deus. Neemias toma para si o compromisso de reconstruir o muro de Jerusalém. E vamos verificar que esta é uma responsabilidade que ele assume, não apenas com o seu povo, não apenas com aqueles que estavam sofrendo, aqueles que trouxeram a notícia, mas também com aquelas pessoas que lá estavam, triste, pensando, sofrendo, talvez por alguma coisa que fizeram e que Deus prometeu que colocasse naquela situação, para que, quem sabe, viesse a pensar no valor que tem a vida, a maneira de viver perante o Senhor durante todos os dias da nossa vida. E queremos observar aqui no primeiro ponto a adoração e culto a Deus. Para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, num momento como esse, nós sabemos que passamos por dificuldade, mas não temos outra coisa a fazer. E nós observamos que quantas vezes você passou por situações que estava fora de seu controle, nas adversidades de sua vida. Você prontamente fez diversos pedidos ao Senhor, buscando que fosse atendido. A circunstância da vida nos faz automaticamente pedir socorro a Deus, pedir socorro ao Senhor. E Ele tem condições para nos socorrer. Sabemos que não tem outro lugar em que nós devemos buscar socorro para aquilo que está nos prejudicando. Algo que nos está atrapalhando, tirando a calma e tirando do nosso sossego e fazendo pensar mais alto, fazendo talvez até mesmo chorar, como fez Neemias durante momentos difíceis. A adversidade vem e nós pensamos como fugir desse triste momento que estamos passando. É relevante observar os ensinamentos de Neemias para nossas vidas. Diante das adversidades, Neemias estava vivendo do sofrimento pelo seu povo. Ele entrou na presença do nosso Senhor, não pedindo por socorro no momento, no mesmo instante. Todavia, ele iniciou sua oração adorando e prestando um culto a Deus, Deus dos céus, conforme Neemias 1:5 está escrito: o Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível,
que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Veja, irmãos, como Neemias busca a Deus e fala com o Senhor e mostra que Deus grande, temível, não existe outro igual. Por isso, nós aprendemos que quando a adversidade estiver batendo na nossa porta, devemos estar bem presente do nosso Senhor, buscar a presença do nosso Deus, clamar por socorro, clamar por auxílio, clamar por ajuda, porque Ele pode nos ajudar, Ele pode nos ensinar, Ele pode mostrar para nós que nós não estamos sozinhos. Quando adoramos o Senhor, sentimos Sua presença entre nós e percebemos que o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Assim Neemias adorou o Senhor e continuou em atitude de oração, porque ele sabia que sem a oração, sem essa conversa franca com Deus, ele não conseguiria vencer os obstáculos que estavam na sua frente. E agora ele vê que a sua adversidade é buscar ao Senhor para auxiliar na luta, na batalha, para vencer a adversidade. Depois de adorar, reconhecer a grandeza de Deus, Neemias suplica ao Senhor do céu por socorro. Ele suplica por socorro consoante, nós vemos aqui no consoante Neemias 1:6, ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Eu quero chamar a atenção de nossos ouvintes, você que está nos acompanhando, porque Deus estava ouvindo a oração de Neemias, mas ele faz questão de estar dizendo essas palavras tão interessantes. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia pelo teu povo. Orar pelo povo de Deus, falar pelo povo de Deus. É interessante que nós vemos que Neemias busca socorro não para ele, porque ele mesmo não precisava. A sua situação era aparentemente boa, como nós ouvimos, aonde ele estava trabalhando, ele tinha uma situação agradável, mas o seu povo não. E agora ele pede que Deus ajude o seu povo, que Deus socorre o seu povo. E o que ele vem fazer através disso tudo? Buscar solução para a adversidade. Adoração e súplica. Neemias ao Senhor afirma, fizera com que ele sentisse a presença de Deus em sua vida e o deixou
confiante, a busca, a presença de Deus, a conversa franca que ele teve, os momentos que ele passou, fez com que ele confiasse ainda mais no Senhor, no Deus da sua salvação, no Deus que estava dando condições para ele buscar solução para o seu povo. Mesmo não sabendo o que aconteceria após sua oração em nossa vida como cristão, também devemos confiar no Senhor. Devemos contar nossos problemas ao Senhor e, ao mesmo tempo, adorar e ser grato por tudo. No Salmo 28, nós encontramos Davi clamando a Deus, mas em meio ao pedido de socorro, ele louva a Deus e adora. Ó Senhor, o Senhor é minha força, é meu escudo, e confio nele, porque nele há solução para todos os meus problemas. Na confiança em Deus foi que Neemias pôde exercer, Neemias pôde enxergar com os olhos da fé, que apesar das adversidades e dos defeitos, aliás, dos desafios que ele tinha pela frente, de reconstruir o que já estava destruído. Ele sabia que o Senhor estava à frente, dirigindo os seus passos e dando a vitória. Nós devemos estar buscando na pessoa do nosso Deus, aprendendo com Neemias como fazer, o que fazer quando a adversidade vem. Nos dias que vivemos, nós temos passado por adversidade, nós temos visto pessoas sofrendo, nós temos recebido pedidos de oração, nós temos clamado ao Senhor para que Ele resolva problemas. E nós temos também visto o Senhor mostrando a saída, mostrando como sair do meio da adversidade. Nesse momento, dias, meses, tempo de pandemia, em que o povo está vivendo momentos difíceis, momentos que a dor talvez seja grande, em que o povo não pensa não aguentar mais, não poder mais suportar tão grande dor, tão grande sofrimento. Mas sabemos que existe uma solução e que você pode confiar na pessoa, no Deus de Neemias, o Deus que nós cremos, o Deus que nós estamos falando, porque só Ele tem a solução para todos os problemas. Só Ele tem a chave que abre a porta e que ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Por isso devemos confiar nele, né? Devemos buscar nele. E no segundo ponto que nós encontramos aqui, o assunto também de importância vital, assumindo uma atitude. E que atitude deve ser essa?
Neemias se lamentou e chorou aos pés do Senhor, mas seu sofrimento não ficou apenas nas lágrimas. Veja que interessante: chorar, lamentar, sofrer, entristecer e não ficar apenas naquilo. Ele mesmo, triste com todas as adversidades que estava vivendo, assumiu uma atitude, pois não poderia ficar apenas se lamentando. Lamentar apenas não resolve. Lamentar apenas não traz a solução para o problema. Lamentar não dá condições para que o povo pudesse ver que tinha solução para o seu problema, mas precisava buscar no lugar certo, no local certo e na hora certa, aonde encontrar a solução. Ele precisava fazer algo para sair da situação em que se encontrava. E ele inteligentemente foi na fonte, no local onde estava aquele que podia ajudar a resolver o seu problema. Em nossas vidas, muitas vezes ficamos sentados chorando pelos problemas que a circunstância da vida nos traz e não nos levantemos para fazer algo específico a fim de reverter a situação em que nós encontramos. Oramos, clamamos ao Senhor, mas algumas vezes ficamos parados diante do que foi destruído e esperamos algo acontecer do nada. É muito difícil, não tem condições, não há como acontecer algo sem que haja nossa ação. Orar, pedir e agir. A solução foi buscar fazer algo para que aquilo pudesse se realizar. A reconstrução é uma coisa que requer de cada um de nós. Ela requer atitude, ação. E se nós não tivermos ação, se nós não tivermos atitude para ir ao encontro da solução para o problema, nada vai acontecer. Por isso, aqui onde nós passamos, nós vimos que oramos, clamamos ao Senhor, mas algumas vezes ficamos paralisados diante do que foi destruído. Precisa haver ação. Precisa movimentar, mobilizar alguém, dar algumas coordenadas, buscar solução em algum lugar para que algo seja feito. E esse algo aqui em Neemias nós vemos que era a reconstrução. Para reconstruir precisa haver uma mobilização. Precisamos pensar em alguma coisa. Há tanta coisa a ser feito em uma construção. E principalmente da natureza que Neemias estava pretendendo. Às vezes nós olhamos o tamanho
da obra que precisa ser feita, o gigante que é a obra, e nós olhamos para aquilo tudo e começamos a pensar: eu preciso disso, preciso daquilo, preciso mais aquilo, as quantidades são imensas e eu não sei onde buscar o necessário para construir. Mas Neemias foi a pessoa certa, aquela que tinha tudo em suas mãos, aquela que tinha todo o equipamento, todo o material, tudo o que fosse necessário para começar aquela obra, o Senhor tinha. E é interessante no livro de Neemias, quando na sua profecia ele escreve que precisava juntar, precisava unir as forças, precisava estar todos juntos, porque ali haveria o milagre, o acontecimento, porque ele havia falado com o Deus que pode todas as coisas. Ele havia chorado, jejuado, orado, já havia buscado a presença do Senhor. E, portanto, no Senhor, ele sabia que isso iria acontecer. Portanto, escrevendo, ele diz, lá no texto que eu não me lembro agora, mas como é pequeno o capítulo de Neemias, o livro de Neemias, ele fala na Escritura: ajuntai-vos, que grande e extensa é a obra, e nós estamos longe do muro um do outro. E em outra frase ele diz: o nosso Deus pelejará por nós. Precisamos pedir com fé, precisamos pedir com vontade de ver o fato acontecer. Neemias, quando começou aquela obra, parece que nós olhamos para ele e vimos que ele estava confiante que a obra iria chegar ao fim. Essa que é a maior naturalidade daquilo que nós buscamos na presença do Senhor. Pedir com fé, pedir na certeza de que Deus vai mandar para que nós possamos realizar a nossa obra. A busca constante da resolução do problema. E nós gostaríamos de estar aqui logo do lado falando de um outro assunto que fala profundamente aos nossos corações. Com a permissão do rei Artaxerxes, Neemias parte para cumprir o plano da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Aprendemos com Neemias que uma vida de oração ativa envolve diretamente a atitude e planejamento para reconstruir o que está destruído. Essa atitude de Neemias faz com que nós também aprendemos ser pessoas decisivas de atitude, coerente com aquilo que nós queremos realizar, o que eu desejo realizar. Eu peço ao Senhor, mas preciso ter fé, confiança, certeza de que o Senhor vai mandar aquilo que eu estou precisando. Na certeza de que o Senhor vai autorizar aquilo que
eu estou precisando. Neemias precisava de material para essa construção. E ele pediu carta às pessoas aonde ele podia encontrar o material, encontrar madeira, encontrar peças, encontrar todo o necessário para que fosse feito. E agora ele coloca os seus projetos em ação. Buscou em Deus a direção. E Deus deu a direção a Neemias para que ele pudesse cumprir com aquilo que era o seu desejo, de ver o seu povo vivendo com aquela cidade murada e protegida dos seus inimigos. Diante das adversidades, quantas vezes você orou? Sim, sem um propósito, sem uma meta definida, sem saber realmente o que desejava e sem saber o que pedia a Deus. Cada pessoa tem um problema específico, algo em nossa vida que desabou, a saber, o muro do casamento, o muro do relacionamento, a fé, ou seja, a família, o muro da saúde física e emocional, o muro das finanças e até mesmo o muro da vida espiritual. Tanta coisa em nossas vidas que precisamos construir. E às vezes nós estamos pensando em como fazer isso. Como vou fazer essas coisas? Neemias dá a solução. Neemias dá a direção, a forma como devemos estar realizando essas coisas. Orar, jejuar, buscar a presença do Senhor. Ele vai dar a solução para todas essas coisas. E nós vemos aqui, aprendemos com Neemias acerca da determinação em reconstruir os nossos problemas, muros que foram destruídos por algum motivo durante a nossa vida. E para isso, podemos ver o que Jesus quis dizer quando nos ensinou no Sermão do Monte: peçam e receberão, procuram e encontrarão, batem e a porta lhes abrirá, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e por todos que batem, a porta é aberta. Neemias pediu a Deus pela reconstrução dos muros de Jerusalém, bem como pela vida dos judeus. E ele procurou a resposta do Senhor. Bateu para que a porta fosse aberta e ele pudesse cumprir os seus desígnios. Louvamos a Deus pela vida de Neemias, que vem nos ensinar nesta manhã o que devemos fazer quando a adversidade chega à nossa porta. Aqui nós vimos algumas adversidades, mas são tantas as adversidades que pode bater em nossa porta e nós nem sabemos de onde vem. Mas sabemos que temos um Senhor, sabemos que temos um ajudador,
Sabemos que há uma porta para que nós estejamos batendo, uma porta para que nós estejamos procurando vê-la aberta para que nós possamos entrar. Entrar para ver o problema sair. Entrar para ver a solução daquilo que nós almejamos. Para isso, Jesus é a solução. Ele mesmo diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ele está à porta batendo, porque ele deseja que alguém abra, e ele entra, e ele trazer a solução para o problema que está acontecendo. Nesse outro tópico que nós estamos adentrando, chegando aproximadamente do final desse estudo, é interessante observar aqui agora o impedimento nas reconstruções. Nós sabemos que dentro da diversidade e o desejo de solução e a busca de soluções para o problema, há também os impedimentos, aquilo que nos impede, aquilo que vem nos atrapalhar, especialmente quando se trata da obra de Deus. Existe um adversário, assim como há um Deus, há também aquele que deseja impedir que a obra de Deus se realize. E aqui está escrito assim: já percebemos que muitas vezes, quando começamos a colocar um plano em ação, surge algo que nos tira do foco, ou até mesmo que nos impede de continuar por completo a realização do nosso projeto. Quantos de nós não concluímos nossos objetivos só porque obstáculos aparecem na nossa frente? E é uma realidade. Muitas das vezes, o projeto que começamos não é concluído porque os obstáculos falou mais alto. Mas essa é uma coisa que nós não devemos deixar acontecer. Se colocarmos o Senhor em ação junto conosco, antes de fazermos qualquer projeto, Deus, por certo, vai nos dar a solução. Mostrar uma válvula de escape para que possamos chegar ao final, concluindo aquilo que nós começamos. Especialmente quando é um projeto aprovado por Deus. Porque a obra que Deus começa, ninguém pode impedir. Os obstáculos vêm, as dificuldades chegam, e nós buscamos solução no Senhor. Fazemos como Neemias fez. Dobramos nosso joelho e falamos com Deus, pedindo a solução. Após dar início ao seu projeto, Neemias percebeu que algumas pessoas se levantavam para impedir o seu plano. Podemos confirmar em Neemias 2, verso 19. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, oficial amonita,
e Gesem, o árabe, souberam de nossos planos, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Aprendemos com Neemias que não devemos nos intimidar. Sempre surgirão obstáculos à nossa frente no momento em que desejamos reconstruir algo. A opção será forte, pois quando o cristão deseja reagir, o cristão deseja reerguer sua vida, reconstruir seus muros, o diabo ficará furioso e tentará nos destruir por completo, impedindo a reconstrução da nossa vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar, da saúde física e emocional, das finanças e etc. Nós entendemos que problemas como esses e outros que nós desejamos reconstruir, aparece algo para fazer com que nós não conseguimos êxito, mas na pessoa do Senhor, nosso Deus, nós sabemos que encontraremos e teremos vitória. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Agora Neemias mostra para aquelas pessoas que estavam intrometendo no seu trabalho, querendo atrapalhar, querendo amedrontar, fazendo com que eles tivessem pensamento diferente. E ele mostra que elas não têm nenhuma história, nenhum proveito, nenhum negócio, nenhuma condições para aquilo tudo que eles estavam querendo fazer. Com total entusiasmo e certo das promessas do Senhor, Neemias avança a reconstrução do muro e contagia o povo, uma vez que o projeto que deu início com a oração começa a ser colocado em prática. Neemias e o povo estavam juntos com a mão na massa, junto do seu povo. Não abandonou, não distanciou, não se cansou até que a obra chegasse ao fim. E nós aqui observamos que Neemias trabalha porque contava com a presença do Senhor, contava com a presença do seu povo e tinha certeza de que o final estava próximo. E ele afirma aqui embaixo: todavia Neemias, como servo do Senhor, se firmava cada vez mais na presença de Deus e orava. Ele tinha uma missão a cumprir. Diante de vários ataques,
sofrido pelos seus opositores. Neemias intercede, Neemias intensificava sua oração diante, pedindo força e livramento. Dessa mesma forma, nós sabemos que a reconstrução de nossos muros não será concluída sem desafio. Pelo contrário, devemos estar prontos todos para enfrentar os obstáculos do dia a dia. E nós queremos confirmar que não podemos ter vitória. Nunca teremos vitória sem que também tenhamos luta, porque faz parte. Só ganha aquele que luta, e luta com o desejo e com a certeza da vitória, porque o Senhor, Ele ajudará. O Senhor dá força, o Senhor dá direção, o Senhor mostra que precisamos lutar. Foi exatamente isso que Neemias fez. Apesar de todas as suas lutas, a obra da reconstrução, do muro foi concluída em 52 dias, período em que, com muito trabalho, muito desafio, com muito empenho, oração, súplica e ajuda dos altos céus, e o povo empenhou também com Neemias, e eles alcançaram a vitória. E mais interessante que nós aqui estamos aproximando do final. Nesse sentido, Neemias ensinou e reconstruiu também a perspectiva de mudança de vida do seu povo, pois precisava ter uma vida íntegra e tinha que assumir um compromisso com Deus. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando passamos a ter uma grande e profunda vida de devoção ao Senhor, quando confiamos por completo em Deus, quando nós entregamos e pedimos sabedoria, direção e a visão do Senhor, os muros de nossas vidas começam a ser reconstruídos. E nós temos certeza de que o Senhor está pronto para ajudar a construir os muros, tanto da minha vida, quanto da vida de todos que estão conosco estudando, daqueles que desejam colocar suas vidas nas mãos do Senhor. Como Neemias, nós também precisamos buscar com fé, ter tristeza por coisas que desmoronam na nossa vida. Quantas coisas nós podemos ajudar e às vezes nós não ajudamos, não damos nossa contribuição, mas nós pedimos a Deus que mude as nossas atitudes e faz com que nós sejamos observadores, leitores, atentos e aprendemos com Neemias aquilo que ele está nos ensinando, que o Senhor lá do céu está vendo a nossa ação, o nosso desejo, o que nós queremos fazer, o que estamos planejando,
e que queremos buscar que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos capacita e nos ensina a estar na presença dEle, fazendo com que Ele seja louvado cada dia por nossa vida e a ação dEle para conosco. Amém.